Olá, irmãos, Deus abençoe vocês grandemente. São 12 horas e 56 minutos aqui em Lowell. Olha só, está muito frio aqui, muito gelo, tá vendo? Olha só como é que está essa rua. Olha só a quantidade de gelo que está aqui. Tá vendo? Muito gelo. Olha isso. Tá doendo, hein? O frio. Deixa eu virar aqui pra mim. Eu estou na companhia do meu amigo George. Paz do Senhor para todos. Deus abençoe vocês. Estamos vindo de um culto. Eu falei sobre isso nessa manhã aqui na Assembleia de Deus de Lowell. Sobre o Natal, essa data comemorativa. A gente costuma, comemorar nessa data de 25 de dezembro o nascimento de Cristo. Orígenes de Alexandria, que foi um dos pais da igreja, ele disse que não há registros nas Sagradas Escrituras de que alguém tenha comemorado uma festa ou realizado um grande banquete no dia do seu aniversário. Somente os pecadores, como Faraó, como Herodes, comemoraram esta data de nascimento. A verdade, queridos, é que o Natal, ele é de origem pagã. Ele é de origem pagã. Essa história tem início lá no livro de Gênesis, capítulo de número 10, com Nimrod. O capítulo 10, versículo de número 8, vai falar sobre esse indivíduo que é bisneto de Noé. Esse Nimrod começou a ser poderoso na terra. A palavra Nimrod significa rebelde ou rebelião. Este Nimrod foi aquele que começou a construir a Torre de Babel. O versículo 10 do capítulo 10 de Gênesis vai dizer que o princípio do reinado de Nimrod foi Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Siná. E vale lembrar que geograficamente essa região é a região de Babilônia, que é Iraque para nós hoje. E desta mesma maneira, ele saiu para a Síria e edificou a Nínive, a Reobote e Ir e a Calá. Esse Nimrod, ele casou-se com a própria mãe. O nome da sua mãe era Samiramis. E com a sua própria mãe Samiramis, Nimrod teve um filho chamado de Tamuz. Tamuz é aquele mesmo Deus que a gente encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 8, quando as mulheres estão chorando por Tamuz. Tamuz é filho de Nimrod com Samiramis. Disse que a morte de Nimrod foi prematura e que Samiramis começou um culto a Nimrod, que era um carvalho que brotava de uma raiz seca. Várias outras culturas adotaram isso como culto. Os egípcios, os babilônios, os assírios. Mais tarde, evidentemente com outro nome, os gregos, assim, os romanos e etc. Nunca na escritura, nenhum contexto histórico, nenhum historiador falou da comemoração do dia 25 de dezembro como sendo o nascimento de Cristo. E a Bíblia oculta-nos a data do nascimento de Jesus. Mas se a gente olhar alguns eventos, alguns episódios, a gente vai descobrir que Jesus não tinha como nascer no dia 25 de dezembro, pelo fato desse mês de dezembro dentro do nosso calendário, para aquele povo da Palestina, esse tempo é um tempo frio,
No mês de outubro era o tempo em que os pastores, eles reservavam os seus rebanhos e preservavam os seus rebanhos de pastoreá-los nesse período de frio. Então, é impossível que esses pastores que foram até Jesus tenham ido nesta data de 25 de dezembro do nosso calendário. As datas mais discutidas, observando algumas festas e alguns eventos do Antigo Testamento, é que Jesus possivelmente tenha nascido no mês de abril, por aí. Aí você me pergunta, mas pastor, quando foi que o Natal começou a ser comemorado? O Natal começou a ser comemorado a partir do 4º século depois de Cristo, quando o imperador Joviniano ele quis ajustar o dia 25 de dezembro, que era uma data que se comemorava o Sol Invictus. Ele quis... É que está passando gente aqui na frente, tá? Ele quis ajustar a data de 25 de dezembro como sendo Jesus o Sol da Justiça, e a partir de então começou a ser comemorado o nascimento de Jesus nesta data. Um fato importante é que entra nessa história o Papai Noel. Que não era comemorado também o dia de São Nicolau no dia 25 de dezembro, é no dia 6 de dezembro a data de São Nicolau, que é aquele bispo que visitou a casa de um homem empobrecido que tinha 3 filhas, e essas filhas estavam a um passo de ir para a prostituição, porque o seu pai empobrecido não tinha o dote para dar o noivo ou os noivos dessas meninas para que elas se casassem. Tentando explicar melhor, eu sou um pai, tenho uma filha, tenho um rapaz para se casar com a minha filha. Então naquele tempo se dava o dote. Eu tenho que ter uma quantia de dinheiro, eu tenho que ter terrenos, alguma terra, para me dar aquele noivo que vai se casar com a minha filha. Então este homem empobrecido tinha 3 filhas, e como ele não tinha o dote para dar os noivos das suas filhas, essas meninas estavam prestes a irem para a prostituição. E o que é que acontece? Nesse período de tempo aparece o bispo Nicolau, que vai jogar durante uma noite pela chaminé da casa desse homem ouro. E aí veio um dia, depois veio no segundo dia, e depois veio no terceiro dia. No terceiro dia diz que o ouro que estava dentro de aquele recipiente de pano, que eu não sei o nome, caiu nos pés do pai daquelas meninas e ele acabou avistando... Enfim, foi assim que começou a história do Papai Noel. Evidentemente que o Papai Noel, o Nicolau, ele não era esse Papai Noel sofisticado do nosso tempo, porque esse Papai Noel, ele passou a sofrer mudanças dentro da mídia, principalmente a partir de 1936, quando a Coca-Cola investiu uma fortuna na propaganda do Papai Noel, e a partir de então o Papai Noel passou a ser esse cara mais gordinho, cabelos brancos, vindo do Polo Norte, num trenó com esses elfos, né, e renas que puxa o seu trenó. Mas a verdade é que tudo isso, irmãos, não tem nenhum tipo de cultura bíblica, não tem nenhum tipo de contexto de cultura judaica. E como disse, vou repetir aqui, Deus ocultou o nascimento de Jesus Cristo. E a recomendação de Cristo, inclusive, assim como a recomendação dos apóstolos, não é comemorar a sua morte. Não é comemorar o seu nascimento, é comemorar a sua morte. Comemorar a sua morte porque foi através da morte de Cristo que a morte foi vencida. Aleluia! Foi através da morte de Cristo que a morte foi vencida. E se Cristo não tivesse morrido, ele não teria como nascer em nós. Então, para mim, Jesus nasceu há 22 anos atrás, no mês de dezembro de 1995, que quando eu conheci, quando ele nasceu na minha vida.
Se a Bíblia é a sua regra de fé e prática, então você tem milhões de motivos não para comemorar o seu nascimento, uma vez que a Bíblia omite o seu nascimento, mas sim para comemorar a sua morte e, acima de tudo, a sua ressurreição. Porque se ele tivesse apenas nascido, não teria ocorrido a salvação. Amém, Jorge? Amém. Foi preciso ele morrer. Acabou de entrar no carro aqui a esposa do Jorge, a Val, o Caleb, o Giovanni e a princesa tá aqui atrás, meu Deus, de fio, meu Deus. Cara de sono. Então, se Jesus tivesse apenas nascido, a importância, Jorge, não está no nascimento, não está no nascimento de Jesus. Porque Jesus já existia antes de nascer aqui. Ele é o verbo, enarquerologos, kai prostonteu, kai rologos tel. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus já existia antes de nascer aqui. Então, por isso que não é importante o nascimento de Cristo aqui, a sua encarnação. Gente, eu não estou falando de reencarnação, eu estou falando de encarnação. De encarnar-se, de nascer de mulher, de tabernacular entre nós. Deixa eu mostrar essa visão para vocês. Olha o que é gelo, olha só. Olha só o que é gelo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Os carros estão congelados. Olha para essas vans. Gente do céu. Tá frio, hein? Olha só. Parece com a Bahia, não? Então, como dizia, não é importante o nascimento de Cristo, o nascimento, a encarnação dele. É importante a sua morte, porque foi através da sua morte que ele passou a viver em nós. E é muito interessante isso, irmãos. Eu já disse, eu não quero ser repetitivo, mas só para lembrar, ele mandou que a gente comemorasse a sua morte. Então vamos comemorar a sua morte e a sua ressurreição. Eu vou dar um conselho aqui para os pais. Não iluda suas crianças. Você passa o ano inteiro ensinando suas crianças a não mentir. E quando chega no período de Natal, você mente dizendo que Noel, o Papai Noel, vai aparecer na tua casa. E isso é mentira. Papai Noel não existe. O que significa isso, pastor Denilson? Isso é uma proposta de Satanás para iludir nossas crianças. Satanás sempre investiu nas crianças e ele usa várias faces para ele obter a adoração. E a adoração é única e exclusivamente de Deus. Os pastores, no capítulo 2, versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 do Evangelho segundo escreveu Lucas, eles vão ter com Jesus e eles dão glória a Deus por Jesus Cristo. Então não se iluda. Satanás sempre apareceu de várias formas, com várias faces, querendo adorar. Voltou. Retornou. Opa! É que eu estou usando um hotspot aqui do telefone do George. E então Satanás sempre usou várias faces, vários meios para que a adoração seja destinada a ele. Inclusive, ele chegou a tentar negociar com Cristo em Mateus capítulo de número 4, dizendo que se Cristo o adorasse, ele lhe daria os reinos deste mundo. E Jesus disse, está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Então, queridos, por favor, tire Papai Noel das vossas casas. Papai Noel, se você observar, fazer uma análise sem nenhum tipo de profundidade, sem conhecer teologia, apenas pelos fatos, você vai entender que Papai Noel, ele está exatamente aparecendo nesta data para estar no lugar de Jesus, principalmente para enganar nossas crianças. Primeiro que ele vem do norte, segundo a visão de Ezequiel capítulo 1, Deus vem do norte. Jesus é carpinteiro, ele vem
numa carruagem de madeira, com brinquedos de madeira. Jesus usa um manto, ele também usa. Jesus tem barba branca, ele também tem barba branca. Jesus é onipresente. Papai Noel também é onipresente, porque entrega presentes em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. A Bíblia fala da meia-noite, que Jesus vem à meia-noite, ele sempre aparece à meia-noite. Jesus ama as crianças, Papai Noel também ama as crianças. Jesus é eterno, Papai Noel nunca morre, desde a sua criação até hoje, séculos e séculos e séculos, ele ainda está vivo. Então, por favor, não deixe suas crianças serem enganadas por Papai Noel. Papai Noel não existe. E um outro fator importante que é preciso lembrar aqui, essa troca de presentes, isso tudo é costume pagãos, tem deuses pagãos envolvidos dentro dessa troca, essas comelanças que existem também. Você sabe que quando comemorava o dia, a Saturnália, tinha esse tempo das comelanças, havia lugares para as pessoas que encheram a barriga, vomitarem, e depois de vomitar, voltar para comer de novo, e amanhecia o dia comendo. E lembre-se que Papai Noel, esse tempo de comelança, é extensivo também até para o Rei Momo, que é o tempo da promiscuidade, das festas. A igreja precisa estar atenta a tudo isso. Esqueça árvores de Natal, irmão. Esqueça esses carvalhos. Esqueça Papai Noel. Esqueça tudo isso. Cristo vive em nós eternamente. Oh, glória! Alguém pode dar um glória aí, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém dá um glória aí, igreja? Oh, Donald Trump está aqui atrás, the president. Hello, Trump, how are you? Good. Dá uma mensagem pro povo brasileiro. Você é americano, ele é americano, né, João? Você nasceu aqui, né? Oh, americanozinho dos meus sonhos, meu Deus. Meus irmãos, um forte abraço para todos vocês. Pastor, o que é que eu faço com relação ao Natal? Eu posso me reunir em família? Evidentemente que sim. Mas comemore a morte e a ressurreição dele. E sabe de uma coisa? Eu falei essa manhã, por favor, se utilize desta data, que esta data os pagãos principalmente comemoram, e faça como Paulo, quando chegou na cidade de Atenas, que viu aqueles deuses e um altar ao Deus desconhecido. E o que é que Paulo faz? Ele se utiliza daquele altar ao Deus desconhecido para pregar Cristo. E se utilizem desta data para, nas reuniões em família, fazer orações, falar da salvação de Jesus Cristo, falar da sua morte e da sua ressurreição. Espero que vocês possam pegar isso aí e aplicar a vida de vocês, e preguem para outras pessoas. E sempre tenham em mente que Jesus pediu que se comemore a sua morte e sua ressurreição, e os apóstolos da mesma forma. Não há registro histórico nenhum que a igreja primitiva, nem cartas paulinas, nem as cartas de Pedro, de João, nenhuma carta fala que se comemorou o dia do nascimento de Jesus Cristo. Deus abençoe, forte abraço, tá frio aqui, orem por mim, orem pela minha esposa, orem pelos nossos filhos. Olhe pelo meu amigão Jorge aqui, ó. Uma oração. Esse cara aqui é meu amigo. Olha pela Val que tá ali. Olha pelo presidente Donald Trump. Tá ali. E o Caleb. É isso aí. Mostrar mais uma vez a visão aqui da América para vocês, como tá tudo gelado. Olha só. Tudo cheio de gelo. Olha isso. Tá branco. Tudo branco. Aqui na Huawei, que é um tipo de BR, né? Como tem aí no Brasil, jogam sal aqui, por isso que não tem gelo. Mas em todo lugar, tudo branco é gelo. É gelo. Tudo é gelo. Queridos, forte abraço. Deus abençoe. Eu quero mandar um abraço aqui para os irmãos. É muita gente que está aqui. Pastor Alexandro Bahia, Águila Lopes. Tem um monte de amigos aqui. Eu não tenho como falar o nome de todos vocês, mas eu quero dar um abraço em todos vocês aí, tá bom, queridos?
Deus abençoe. E a minha irmã Lia, que está assistindo, beijo, te amo, Lia. Samuel Almeida, meu parceiro na Índia, André Câmara, todos vocês, queridos, Deus abençoe grande e poderosamente. Espero que eu possa ter ajudado com essas informações para vocês, apesar de ser rápido. Cici, minha irmã, minha outra irmã assistindo, se love you so much. Aldo Júnior, todo mundo. Vida, você tá, Ah, mãe? Você compartilhou, foi? Não. Oxi. Tá perguntando se eu desejo marcar você. Tá bom, Sheila Ferreira, Jová Figueiredo, Cleiton, Viviane, Deus abençoe vocês. Carlomã, saudade, viu, Carlomã, de você no Rio de Janeiro. Belo Horizonte, eu vou aí próximo. Maxwell Rocha tá aqui assistindo, forte abraço. Mandando um abraço para você, Jorge. Nara Cristina, Alex Trindade. Deus abençoe. Jabes Rosa, Jabes, te amo, quarteto topíssimo. Matheus Emanuel, Carleane Miranda, Deus abençoe. Esposa do meu amigo Junior, Deus abençoe todos vocês. Eliel Cabral, saudades aí de Belém. Irmãos, não tem como falar o nome de todo mundo aqui. Eu vou em Belo Horizonte para o Matheus Emanuel. Eu vou em Belo Horizonte em janeiro, no dia 22, na igreja do pastor André, dá um seminário, dia 21, 22 e 23, se não me falha a memória. Forte abraço para todos vocês, beijo no coração, tamo junto. Cuidado com o Papai Noel, viu? Expulsa ele da casa de vocês e preguem Jesus Cristo para as crianças de vocês, tá? Se ele tentar entrar para a chaminé, bota uma bomba na chaminé, viu? Pode botar uma bomba na chaminé. E se ele querer entrar assim mesmo, derruba a chaminé. Não deixa entrar na casa de vocês, não. Na nossa casa é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? Amém. Uhul! Tamo junto, um abraço. Fica com Deus.